gente está trazendo essa informação de Dr. Bezerra de Menezes, consultando algumas obras, A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e um pouco da biografia de Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, videógrafo, e é um pouco que a gente vai conversar. Nesse contexto, a gente sempre reflete, quando a gente vai estudar a obra Brasil, A Caminho da Luz, para nós que somos espíritas, é sempre interessante a gente ver o contexto de um ascendente maior, de que nós sempre estamos inseridos num planejamento maior, de que as coisas elas não acontecem por acaso e a gente não está aqui de graça. Todos nós temos uma trajetória enquanto espíritos e temos uma responsabilidade maior ou menor. As missões são compatíveis com o acúmulo de conhecimento e de evolução que cada uma de nossas almas é capaz de adquirir. E é por isso que Jesus nos ensina na parábola dos talentos, quando ele fala que a um ele dá um talento, a outro ele dá 2 talentos e a outro ele dá 5 talentos. Jesus, o Pai, naquela referência que Jesus estava fazendo, ele não estava sendo injusto, ele apenas estava dando de acordo com a capacidade de cada um. Então, aquele que recebeu menos foi o que teve menos capacidade de multiplicar seus talentos, porque ele enterrou seus talentos e depois devolveu o seu único talento. O que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 5 multiplicou. Ou seja, quanto mais capacidade a gente adquire, a gente acumula, maior a capacidade que a gente tem de entregar. E tanto é que no final ele disse: uma semente deu uma para 30, uma para 60, uma para 100. Porque nem todos aqueles que são capazes de já multiplicar os seus talentos conseguem multiplicar da mesma proporção. Está implícito nesses conceitos do mestre a capacidade de cada um de nossos espíritos. Não há espíritos iguais. Cada um somos capazes de multiplicar conforme aquilo que a gente já tem. Se a gente se lembrar do livro Os Mensageiros, a prece de Ismael, é um capítulo que tem lá nesse livro Os Mensageiros, uma obra de André Luiz. Ismael fazendo uma prece, e é muito bonita essa informação, porque André Luiz relata que quando ela faz uma prece, cai sobre aquela assembleia eflúvios de luz, de bênçãos, como uma assembleia como essa. A gente, no momento de prece, cai sobre esse salão eflúvios, vibrações de luz, de paz e de harmonia dos mananciais superiores. E essas bênçãos, esses eflúvios, batiam em cada um, se dissolviam e de esmalha voltavam multiplicados. Ou seja, de acordo com a capacidade de cada um. Aqueles que numa assembleia como essa têm condições de dar, recebem e multiplicam de acordo com a sua capacidade, com a sua plenitude. Se é um espírito já abastecido, ele talvez não precise mais absorver aquelas energias que estão caindo, porque ele já está abastecido. Mas aí ele multiplica. Se outro colega que está do lado está no momento que esteja precisando receber mais, aquela energia é absorvida por aquele companheiro. E assim é a virtude, e assim é a capacidade que todos nós temos. Nós multiplicamos conforme aquilo que nós já temos. Nós exercitamos as nossas tarefas conforme a capacidade que cada um de nós já temos. Então a gente não pode querer amanhã dizer assim: não, eu agora já sou espírita, eu já sou cristão, eu já sou trabalhador, eu agora vou cumprir a tarefa de Dr. Bezerra de Menezes. Aí eu digo como nordestino, né? Quando tu vai valente.
pronto vai valer, né? A capacidade de cada um é que é compatível com a sua condição de executar aquela tarefa, de multiplicar esse talento que é recebido. Então é por isso que tantas vezes a gente vê almas carregando uma cruz muito mais pesada do que a gente seria capaz de carregar. Aí a gente diz, puxa vida, como é que aquela alma consegue carregar aquela cruz? É porque ela tem musculatura espiritual. Ela acumulou esse capital espiritual capaz de multiplicar os talentos. Então, a doutrina espírita é essa beleza que nos oferece todas essas condições para nos enxergarmos enquanto espíritos, capazes de entender o contexto em que estamos mergulhados. E o contexto de Dr. Bezerra de Menezes é esse espírito. Boa parte das mensagens que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nos oferece, ele começa dizendo, meus filhos. Boa parte das mensagens que ele termina, ele diz, este servidor humílimo e paternal de sempre Bezerra. Para quem já teve a oportunidade de ver, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, por exemplo, as mensagens do nosso Bezerra de Menezes, ele sempre se dirige a nós como meus filhos. Ele sempre conclui as suas mensagens, servidor humílimo e paternal. Então, a gente fica feliz de trazer essa mensagem, essa lembrança do Dr. Bezerra no Dia dos Pais, homenageando a sua renúncia, homenageando a sua abnegação por tantos filhos que ficaram na retaguarda. Essa é a beleza da nossa doutrina, para a gente compreender tudo isso, né? Rapidamente, o livro A Caminho da Luz, ele traz essas informações das realidades espirituais. A Caminho da Luz não é uma obra... Tem alguém aqui pela primeira vez na Casa Espírita? Tem não? Graças a Deus, só tem veterano aqui também. Graças a Deus. Eu costumo dizer que, às vezes, eu faço uma palestra lá na mocidade, eu digo, o da mocidade aqui sou eu, porque nós, enquanto espíritas, estamos na mocidade. A gente só tem 160 e poucos anos de doutrina, né? Então, a gente está começando, a gente está engateando. Mas a Caminho da Luz, ele não reinaugura a história contada por tantos historiadores. Ele apenas nos coloca o mais ascendente do ponto de vista espiritual do que aconteceu na história da humanidade, para nos falar de que as coisas não são aleatórias, as coisas são planejadas previamente no mundo espiritual, e se Deus quiser, e se der certo, a gente consegue executar este planejamento do mundo espiritual no mundo material. É isso que o Caminho da Luz nos traz. Essa é a revelação de Emmanuel, né? Cujo objetivo é sempre evoluir, nos trazendo essa perspectiva, né? Nos falando dos missionários, de tantos missionários que passaram na história da humanidade. Em cada momento da humanidade, a gente não está só. Em cada momento da humanidade, há alguém que está presente, iluminando aquele ambiente, aquela região, aquela localidade, para nos trazer luz, para nos trazer essa mensagem de otimismo, essa mensagem de esperança, essa mensagem de amor. De repente, esse alguém que está iluminando é cada um de nós. Claro que cada um de nós ilumina de acordo com a capacidade da nossa luz. Que brilhe a vossa luz. A minha luz não vai iluminar quarteirão. Quem sabe a gente já consiga iluminar um cômodo de 2 por 2. Então, cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade, vai iluminar, vai cumprir a tarefa que nos compete no ambiente, na circunstância, no tempo e no espaço que nós estamos mergulhados. Então, guardadas as devidas proporções, nós também somos missionários. Não missionários para cumprir tarefas de iluminar o mundo, mas missionários de iluminar o nosso mundo. Porque é a partir da iluminação do nosso mundo
que a gente consegue iluminar o mundo mais adiante. E aí a gente vai crescendo, evoluindo sempre, tal é a lei, né? Neste contexto, existem inúmeros missionários que já passaram pela história da humanidade. E aí a gente traz rapidamente uma linha do tempo para falar que a vida de Jesus foi precedida por muitos missionários que vieram antes preparando os caminhos. Jesus não veio só, ele precisou dos apóstolos, ele precisou de João Batista, ele precisou de Maria, ele precisou de José, de seu pai, para poder trazer a sua mensagem. Alguns imperadores romanos vieram antes, preparando o solo para que a mensagem do Cristo surgisse. Os filósofos da Grécia vieram quantos anos antes de Cristo? Vocês se lembram? 600 anos antes de Cristo, vieram os filósofos da Grécia, exatamente no momento que os profetas pararam de escrever. Se a gente for olhar a linha do tempo do Evangelho, da Bíblia Sagrada, 1300 anos, Moisés. De Moisés aos filósofos da Grécia, até 600 anos antes de Cristo, os profetas escreveram. Os 39 livros do Velho Testamento foram escritos até mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo. E de 500 a 600 anos a gente ficou órfão? Não. Quem foi que veio 600 anos antes de Cristo, lá do lado do Oriente? O príncipe Siddhartha Gautama, o nosso Buda, que era um dos ministros de Jesus. O príncipe Siddhartha Gautama, o nosso Buda. Os filósofos, Sócrates, era um dos ministros de Jesus. Chico Xavier nos revelou isso. Sempre trabalhando com uma equipe multidisciplinar, florescendo e iluminando no tempo e no espaço uma determinada região. Essa é a mensagem do alto. E aí Jesus vem. E aí a gente segue uma história de mais 100 anos. Aí chega o domínio romano, a religião cristã começa a aparecer entre o ano 100 e o ano 200, a perseguição dos cristãos. E chega no ano 200, mais ou menos 237, o que é que acontece nos anos antes de 237? A gente vai trazer uma historinha aqui para dizer que Dr. Bezerra de Menezes, o nosso Adolfo Bezerra de Menezes, segundo informações espirituais, que algumas entram em conflito, quando fala de sua relação da vida e do tempo em que Jesus estava no plano terrestre. Uma obra chamada A Grande Espera, psicografada pelo espírito de Eurípides Massanudo, psicografia de Corina Novelino, fala que ele foi um essênio, lá no primeiro século do cristianismo. E nesse livro encontramos a informação de que Bezerra de Menezes foi um essênio chamado Lisandro, e que Eurípides Massanudo era um essênio chamado Marcos, e que os dois tinham grandes amizades. Essa informação consta em alguns lugares da internet, se fizermos uma pesquisa apurada. Ou seja, são relatos que falam que desde a época do Cristo, esses espíritos já trabalhavam. Tem uma outra obra na literatura espírita chamada O 13º Apóstolo. Vocês sabem quem é o 13º Apóstolo? Quem? Não, Matias. O 13º Apóstolo é Matias. E dizem, segundo relatos do historiador, não é o nome do historiador aqui, é Clemente de Alexandria, em seu livro Estromata, onde afirma que a Matias era o nome que foi tomado àquele personagem do Evangelho chamado Zaqueu, aquele que tinha uma baixa estatura e que subiu numa árvore para ver Jesus. Isso aqui está relatado no livro O 13º Apóstolo. Quem é o 13º Apóstolo? Matias, que segundo relatos é Zaqueu. E quem seria esse espírito? Dr. Bezerra de Menezes. São relatos e informações. Ao certo, quando a gente chegar no mundo espiritual e se encontrar com ele, a gente pergunta: Dr. Bezerra, tu fosse Matias ou tu fosse Lisandro? Eu queria dizer a vocês que não vem ao caso se foi Matias ou se foi Lisandro. O importante é que desde aquele tempo ele já estava servindo ao Cristo.
Essa é que é a informação relevante que a gente vai trazer hoje aqui. Desde aquele tempo, ele já estava servindo a Cristo, porque tem uma outra informação que no livro Ave Cristo, um espírito chamado Quinto Varro e depois Quinto Celso, também é o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, também servindo a Cristo. Essa história de Ave Cristo se passa mais ou menos no ano 217 depois de Cristo. Questão dos cristãos naquele momento, né? Então, na psicografia de Emmanuel, de Chico Xavier, mais duas encarnações de Dr. Bezerra, Quinto Varro e Quinto Celso. E para que ele reencarnou? Aí é um parênteses que eu queria fazer para vocês. Bezerra de Menezes, o nosso Kardec brasileiro, médico dos pobres, patrono de tantas casas do movimento espírita, esse espírito glorioso que a gente segue, que a gente acompanha, que a gente venera. Quem é essa alma? Um pai que neste livro revela a tarefa de resgatar um filho que ficou para trás. Quem não leu esse livro ainda e quiser, procure ler com maiores detalhes, mas está aqui a história. Eu vou trazer rapidamente isso. Quando ele pede, doutor, este espírito pede. Muitos de vós, amados irmãos, assistindo uma palestra de um mentor no mundo espiritual, deixastes a retaguarda, velhos compromissos de amor. Às vezes a gente se identifica quando a gente vê essa história. Muitos de nós deixamos na retaguarda velhos compromissos de amor e desejamos voltar ao áspero trilho da carne, como quem afronta as labaredas de um incêndio para salvar afeições inesquecíveis. Entretanto, devotados agora à verdade divina, aprendestes a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Entediados da ilusão, consultais a realidade, buscando engrandecê-la, e a realidade aceita o vosso concurso. Não esqueçam, todavia, que somente colaborareis na obra do Cristo, ajudando sem exigir, trabalhando sem apego aos resultados, como o pavio da vela, que deve submeter-se a consumir-se a fim de que as trevas se desfaçam. Sereis constrangidos ao sofrimento e à humilhação, para que novos horizontes se abram ao entendimento das criaturas. Diminuíam, isso era um mentor que estava fazendo uma palestra no mundo espiritual. Diminuíam os entendimentos e as rogativas de proteção quando o pregador foi procurado por alguém com intimidade afetuosa. Varro, exclamou ele, abraçando o recém-chegado e contendo a emoção. Tratava-se de velho romano, de olhar percussiente e triste, cuja túnica muito alva, confundida com a roupagem brilhante do companheiro, assemelhava-se a uma nesga de neblina apagada de encontro e repentino clarão de aurora. No amplexo de ternura que perguntava, era bem da verde a reaproximação de dois amigos, ou seja, Varro, amigo daquele pregador. Se reencontraram. E o que é que ele pede? Trocadas as primeiras impressões em que antigos eventos do pretérito foram recordados, Quinto Varro, o romano de fisionomia simpática e amargurada, explicou ao companheiro, então, guindado à esfera superior, que pretendia voltar ao plano físico em breve tempo. Explicou ao companheiro que pretendia voltar ao campo físico em breve tempo. O representante da esfera mais alta ouviu com atenção e obtemperou admirado. Mas por que você quer voltar à carne? Conheço-te o acervo de serviços, não somente a causa da ordem, mas igualmente a causa do amor. No mundo patrício, as tuas derradeiras romagens foram as do homem correto, até o extremo sacrifício, e os teus primeiros ensaios na edificação cristã foram dos mais dignos. Não seria aconselhável o prosseguimento da tua marcha acima dos inquietantes paisagens da carne? Não seria aconselhável o prosseguimento da tua marcha acima dos inquietantes paisagens da carne? Ou seja, o mentor diz: ei, não vá lá para baixo, não.
Continue a evoluir onde você está. Não enfrente essa batalha, não. O interlocutor fitou um gesto silencioso de súplica e aduziu. Cláudio, ele vira para o outro, o mentor, e diz: Cláudio, abençoado amigo, peço-te, sei que conservas o poder de autorizar minha volta. Ou seja, planejamento encarnatório. Quinto Varro pedindo a Cláudio a oportunidade de voltar. Autorize que eu volte para cá. Sim, sem dúvida. Os apelos de cima comovem minha alma. Anseio por reunir-me em definitivo aos nossos da vanguarda. Ele queria voltar para resgatar a quem ficou para trás. No entanto, e a voz dele se fez quase sumida pela emotividade de todos os que ficaram para trás. Tenho um filho de coração perdido nas trevas, que eu desejaria socorrer. Olha o Pai, olha cada um de nós, pais, mães, irmãos, parentes, amigos. Tem algum de nós que eu gostaria de resgatar e de socorrer? Talvez a gente esteja lembrando daquele parente mais difícil, daquele companheiro complexo, que talvez a gente tenha pedido. Tem algum de nós que eu gostaria de receber dentro de casa, no meu lar, na minha família? Tassiano indagou o mentor entregado. Ele mesmo. E Varro prosseguiu com encantadora humildade. Sonho conduzido ao Cristo, com os meus próprios braços. Tenho implorado ao Senhor semelhante graça, com todo o fervor de meu paternal carinho. Tassiano é para mim o que a rosa significa para o orgulho estimoso em que nasceu. Em minha indigência, ele é meu tesouro, e em minha fealdade é a beleza que desejava orgulhar. Daria tudo por dedicar-me a ele de novo, acariciá-lo junto ao coração, para orientar-lhes os passos na direção de Jesus. É o céu que aspiro. E como se quisesse sondar a impressão que causava ao amigo, acrescentava: porventura estarei eu errado em minha aspiração. O velho orientador afagou com visível demonstração de piedade, passou a testa pela fronte banhada de luz e falou: não discuto os teus sentimentos, que sou constrangido a respeitar, mas valeria tamanha renunciação? Como se articulasse as próprias reminiscências para exprimir-se com segurança, fez longa pausa, que ele próprio interrompeu acentuando: não acredito que Tassiano esteja preparado. Vi-lo alguns dias no templo de Vesta, chefiando larga legião de inimigos da luz. Não me pareceu inclinado a qualquer serviço do Evangelho. Vagueia nos santuários das divindades olímpicas, promovendo arruaças contra o cristianismo nascente, e ainda se compraz nos festins dos circos, encontrando incentivo e alegria nas efusões de sangue. Tenho acompanhado meu filho nesse lamentável estado. Ou seja, o mentor dizendo: rapaz, ele não vai conseguir não. E Varro dizia: mas eu estou vendo as dificuldades que ele está mergulhado. Concordou Quinto Varro melancólico. Contudo, nos últimos dias, noto amargurado e aflito. Quem sabe a esperança do Pai? Quem sabe ele não está pronto, ele não estará à beira da grande renovação. Compreendo que ele tem sido recalcitrante no mal, consagrando-se indefinitivamente às sensações inferiores que lhe impedem a percepção de mais altos horizontes da vida. Mas concluo, de mim para comigo, que algo deve ser feito quando temos necessidades do reajustamento daqueles a quem amamos. Quando a gente tem essa compreensão dentro da gente, a necessidade de amar quem ficou para trás, isso fala mais alto. E ele insistia, não é? E talvez porque Cláudio silenciasse pensativo e afetuoso, voltou a dizer: abnegado amigo, permita-me voltar. Insistindo, né? Deixa eu voltar, eu quero ir para lá.
Estarás, todavia, consciente dos riscos da empresa? Ninguém salvará o náufrago sem expor-se ao chicote das ondas. Para ajudar Tassiano, mergulhar-te-ás nos perigos em que ele se encontra. Ou seja, fui alertado de todas as dificuldades que ele enfrentaria. Sei disso, atalhou Vá, decidido, prosseguindo em tom de súplica: auxilia-me a pretensão, em nome de nossa velha amizade, procurarei servir ao Evangelho com todas as minhas forças. Aceitarei todos os sacrifícios, comerei o pão de fel embebido em suor e pranto. Contudo, rogo permissão para convocar meu filho ao trabalho do Cristo, por todos os recursos que estiverem ao meu alcance. Certo, o caminho estará julgado de obstáculos. Entretanto, com o amparo do Senhor e com o auxílio dos amigos, conto vencer. O respeitável mentor, francamente compadecido, como quem não desejava delongar-se na conversação de ordem pessoal, indagou: e quanto tempo consideras imprescindível ao cometimento? Quanto tempo você quer para resgatar seu filho de volta aos braços do Cristo? Ouso colocar a resposta em teu próprio critério. Pois bem, concluiu o companheiro generoso, endócito à decisão. Confiantemente, concedo-te 20 lustros para o trabalho a realizar. Creio que um século, 20 lustros, 100 anos, um século bastará. Determinaremos medidas para que sejas sustentado na nova roupagem, na carne. Teus serviços à causa do Evangelho serão creditados em esfera superior. E quanto ao mérito ou demérito de Tassiano, à frente de tua renunciação, admito que o assunto será privativo da tua própria responsabilidade. Instado por amigos, na liquidação de outros problemas, Cláudio lançou um compassivo olhar e finalizou: não te esqueças de que, pela oração, continuaremos juntos. Ainda mesmo sob o pesado véu do esquecimento na luta física, ouviremos teus apelos, amparando-te com nosso esforço assistencial. Vai em paz, quando quiseres, e que Jesus te abençoe. Quinto Vá, quinto Celso, conseguiu a graça de voltar para resgatar o seu filho, Tassiano. Quem quiser saber, senta nos próximos capítulos, leia o livro do Cristo. Mas eu só queria trazer esta alma de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, servindo ao Cristo no século III, 217, 240, 250. Foi o momento que esta alma reencarnou. E a história da humanidade continua. Ano 300, o catolicismo em luta, o surgimento do Império Romano no Ocidente e do Oriente, a Constantinopla, a mudança do Império, o Teodósio, que tornou o cristianismo religião oficial. Isso tudo é o livro Caminho da Luz, nos mostrando o ascendente espiritual de tudo que está acontecendo na história da humanidade, de que nós não estamos órfãos de lideranças espirituais, nos guiando e nos conduzindo, né? A questão do catolicismo, o movimento do papado que se inicia, tantas questões no ano 600, o surgimento de Maomé, e este espírito, Adolfo Bezerra de Menezes, segundo informações e relatos, também reencarna, mais ou menos no século V. Irmão Parmênio volta a reencarnar como esse irmão Parmênio, onde, como as suas outras existências, mais uma vez é martirizado, servindo ao Cristo. Irmão Parmênio, em idade avançada, é abandonado pela família anticristã. Construíram o recanto que se chamava Casa dos Benefícios, para melhor cumprir os seus deveres de homem, cujo coração se represara dos ensinos do Divino Mestre, abrigando sofredores de qualquer procedência. Está lá ele de novo em relato de suas existências pregressas, como o irmão Parmênio no século V. E segue essa linha do tempo, o papado,
Maomé reencarna com a tarefa de reunir as tribos árabes para criar a unidade do cristianismo. Mas isso é outra história, que a gente não cabe agora estar discutindo isso, mas é para falar de um ascendente espiritual que está sempre ocorrendo, né? As guerras em nome de Deus começam, as grandes questões das conquistas muçulmanas, as batalhas com o cristianismo, né? O amor sempre presente em toda a história da humanidade, o surgimento dos beneditinos com São Bento, as cruzadas, a tomada de Jerusalém, a cisma do Oriente, a divisão da Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, e por aí vai. As cruzadas, que foi até o século XII, século XIII, tanta morte em nome de Deus, não é? São Francisco de Assis, o nosso Francisco Bernardone, reencarna no século XIII, trazendo de volta a esperança de ressurgir o cristianismo primitivo. Mas aí vem a Inquisição, matar tanta gente em nome de Deus, as heresias. Esse é um excedente de tudo que está acontecendo no mundo, né? As Américas surgem sob o planejamento, o descobrimento das Américas, e aí chega a reforma religiosa, Lutero, Calvino, o Tribunal do Santo Ofício, todas as questões que permeiam a história da humanidade, sempre essa batalha para tentar fazer brilhar mais forte a luz do Cristo, né? E aí a gente vai visitar em Evangelho, no livro Caminho da Luz, a missão das Américas, que o Cristo localiza então nas Américas as suas fecundas esperanças. Tudo isso que a gente postou, a gente viu que o cristianismo que foi plantado lá naquela região de Jerusalém e depois se expandiu para aquela região, foi abafado por tanto sangue, por tanto ódio, por tanto desamor. E aquele psiquismo que se formou naquela região fez com que o Cristo deliberasse naquele tempo, no século XV, no século XVI, eu vou transformar, eu vou transferir a cruz do meu evangelho para uma região mais liberta e mais livre desse psiquismo. Daí a tarefa de descobrir as Américas, de trazer Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Estão entendendo, gente, que uma coisa toda vai sendo planejada. A bandeira das quinas desfralda-se gloriosamente nas placas da terra abençoada, para onde transportaria Jesus a árvore do seu amor e da sua piedade. E no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais sob as vistas amorosas do Senhor abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e bravias. Há um contentamento intraduzível em todos os corações, como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme, após novo dilúvio, Henrique de Sagres, o antigo mensageiro do Divino Mestre. Rejubila-se com as bênçãos recebidas do céu, mas de alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces, confia ao Senhor as suas vacilações e os seus receios. Mestre, diz eles, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Temos, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. Jesus, porém, confiante por sua vez na proteção de seu Pai, não hesita em dizer, com a certeza e a alegria que traz em si: Remil, afasta-te preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realiza a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos sob a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericordiosa.
As potências imperialistas da Terra esbarraram sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de eu estar ao dos homens, é o meu coração que ela se encontra ligada para sempre. E foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar como flamengos e ingleses, contra flamengos e ingleses, franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de costa marítima. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. Nós nunca fomos invadidos. Perceberam isso? Ao longo desses 500 anos de existência, essa nossa extensão territorial, a gente nunca foi invadido. Tem a ver com uma ponta da nossa terra. Não é isso, gente? Então, tem um excedente espiritual. E o Brasil, as possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca de 20 repúblicas diversas. Os estados americanos do norte devem sua posição territorial às anexações e à luta de conquista. A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon surgiram depois da emancipação das colônias inglesas. Só o Brasil conseguiu manter-se único e indivisível nas Américas. Entre os embates políticos de todos os tempos, é que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. E a questão, ele designa um governador para tomar conta do Brasil. Quem é esse governador do Brasil? Ismael, que faz tremular, eu vou adiantar por cada hora, que faz tremular a sua bandeira, Deus, Cristo e caridade, para tremular nessas terras, tomando conta e governando o nosso Brasil. O mesmo Ismael, filho de Abraão, lá atrás, 1.800 anos antes de Cristo, mas isso é outra história, mas é o mesmo Ismael que nasceu dos ismaelitas e que da sua árvore genealógica surge Maomé, e de Maomé, que surgiu por Ismael, filho de Abraão, também nasceu Isaac e Jacó, e a briga das terras é do mesmo herdeiro de Abraão, pai de Jacó, dos israelitas, e pai de Ismael, que é da descendência de Maomé, que também querem a mesma terra. Mas isso é outra história, isso é outra história para a gente falar depois, né? Mas é a mesma confusão. Os filhos de Abraão, o pai da fé, brigando por uma terra prometida, Canaã, que na ideia de cada um deles é minha, mas o outro filho reclama a sua posse. Mas isso é outra história. Mas Ismael é o governador espiritual do nosso Brasil, nessa tarefa que o Cristo nos oferece. Então, e segue 1500, guerras nas Europas, tribunais de penitência, a história surge e por aí vai, a luz permanece brilhando, e chega o iluminismo, e chega o século XIX, e chega em 1857, em abril de 1857. Antes disso, em março de outubro de 1804, antes disso, outubro de 1804, um missionário também surge para iluminar o céu da França e a doutrina espírita. Então, o século XIX foi um desses momentos em que a humanidade foi agraciada com um grande número de espíritos iluminados. Que o iluminismo, depois das trevas da Idade Média, chegou a hora de dizer, vamos mandar a luz. E veio uma grande quantidade de espíritos iluminados, esse século XIX, que vieram com profundas transformações na conjuntura política, social, científica, cultural, econômica daquela época. E foi assim que veio pensadores, isso aí, Voltaire, foi assim que veio Montesquieu, foi assim que veio Rousseau, foi assim que veio Quesnay, um economista francês, foi assim que vieram os músicos, Beethoven, Chopin, Rossini, Bellini, foi assim que vieram, vamos mais, pintores, Manet, Manet, iluminando a humanidade terrestre. Foi assim que vieram mais os escritores, Victor Hugo, Goethe, Lamartine, Zola, tantas almas que vieram iluminar o nosso mundo, né? E foi assim que vieram mais cientistas, Pasteur, Darwin, Marie Claire, Pierre,
iluminando a nossa humanidade. Grandes transformações, apoiadas principalmente nas ideias renovadoras divulgadas pelos espíritos reformadores, denominados iluministas e enciclopedistas, dão-se a grandes movimentos sociais. Queda de absolutismo, a Revolução Francesa fez desencadear sucessivos progressos culturais, fazendo o século XIX entrar para a história como o século da razão. Outra revelação diferente marcou também esse período, a Revolução Moral, proposta pelo Espiritismo. 31 de março de 1848, numa tosca cabana, residência da família Fox, cria-se um código para conversar com o Espírito. Inicia-se um diálogo com o plano espiritual. A casa de Reidsville, a questão das irmãs Fox, trazendo para o mundo essa nova realidade. Foi nesse contexto histórico que surgiu o Espiritismo, como um conjunto de leis e princípios destinados à humanidade, a qual já se encontrava amadurecida para receber o Consolador, a nova revelação prometida por Jesus. Então a gente traz essa linha do tempo, mostrando o ascendente espiritual de tudo isso, e num determinado momento, quando a Terra estava preparada para receber, vieram os iluministas e trouxeram uma mensagem para clarear o mundo, né? E é assim que surge Allan Kardec na França. Aproximava-se o tempo em que Jesus deveria enviar ao mundo um Consolador. E Allan Kardec a gente já viu, mas é uma outra palestra, um sacerdote druida, 900 anos antes de Cristo. John Hus, 1400, 1300 anos, no século XIII, no século XIV, precedeu aos reformistas, Calvino, não é? Então, um reformista também católico, John Hus, que foi a reencarnação de Allan Kardec. Então, desce um dos mais lustros discípulos do Cristo, baixa o planeta compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na Igreja de Notre Dame, nascia em Paris, em 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo. Então, vem em 1804, Kardec na França. E quem é que vem do Brasil? Adolfo Bezerra de Menezes. Quem é Adolfo Bezerra de Menezes? Esse espírito que a gente viu em toda essa sua trajetória, né? Prestes a dar o primeiro reinado imperial, Ismael, que a gente viu quem é, coração do mundo, pátria do Evangelho, governador do Brasil, reúne no espaço seus delicados companheiros de luta e, organizado em venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor, esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expõe ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios do outro 100 anos que hão de vir. Olha a conta aí. Quando foi que o Espiritismo veio? 1857, né? Primeiros 100 anos terminou quando? 1957. Os próximos 100 anos, 1957, 2057. A conta aí. O tal do 2057 que vive falando aí. Olha, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Os primeiros 100 anos, cadê onde é que estava aqui? Vai ser assinalado, preparatório, no próximo século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que será o fim da civilização precária do Ocidente. Faz-se mistério, paremos o coração atormentado dos homens, nessas grandes amarguras, preparando-nos o caminho da purificação espiritual, através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral, nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontravam-se disseminadas entre as nações da terra, missionários espalhadas por toda a terra, né? Com o fim de levantar a palavra da Boa Nova, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século, nos séculos da costura terrestre. A civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. E por aí vai, depois encaminhando-se para um dos seus dedicados e fiéis discípulos, falou assim: descerás as lutas terrestres, com o objetivo de concentrar nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentará todos os elementos dispersos,
com as dedicações de Teu Espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos Teus olhos a delicadeza da missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força da perseverança e da humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Deu Ismael a missão e a tarefa de reencarnar no Brasil este espírito, Adolfo Bezerra de Menezes, em 29 de agosto de 1831, na antiga freguesia do Riacho do Sangue, hoje Jaguaretão, no estado do Ceará, nascia o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. Estão vendo o ascendente espiritual de tudo que está nesse contexto, não é? Um breve currículo. Em 1851 muda-se para o Rio de Janeiro. Em 1856 forma-se em medicina, casa-se com Maria Cândida Lacerda, 2 filhos, eleito vereador, reeleito vereador. Em 1865 a esposa morre, desencarna, casa-se com a sua irmã, um novo casamento com Canta Augusta de Lacerda Machado. Foi eleito deputado federal em 1867, novamente vereador, presidente da Câmara Municipal, deputado federal. Quando presidente da Câmara Municipal, ele assumiu o cargo de prefeito do Rio de Janeiro, naquela época. Então, ele foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Né? Em 1886, a adesão pública ao Espiritismo. Em 1889, primeira vez presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. Em 1895, em 1900, presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, a quem se confia uma missão dessa natureza? A um espírito dessa envergadura moral, dessa capacidade de servir ao Cristo da sua maneira. Tratava-se de disseminar e unir a terceira revelação, a pátria do Evangelho. Já dissemos mais de uma vez que a união dos espíritas e a sua orientação que foram confiadas, não duvides nem te preocupes com as dificuldades, fazem o trabalho do homem, sem cuja tua vontade nada podemos. Cumpre o teu dever e cumpriremos o nosso. Iremos todos contigo. Quem teria capacidade de levar adiante essa tarefa? O nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. E por aí vai as dificuldades do movimento espírita, a divisão entre os místicos e os científicos. Ele assume o espiritismo nesse momento de dificuldade do nosso país. Ele fica assinando um artigo como um pseudônimo de Marx, periodicamente em revistas que são coletâneas enormes. Vocês procurarem na FEB, os artigos de Marx são 5 volumes. Do jeito que Allan Kardec escrevia a Revista Espírita, de 1857 a 1869, 12 anos escrevendo a Revista Espírita, da mesma forma, o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes escreveu os seus artigos como Marx, defendendo a doutrina espírita no jornal O País. E por aí vai, meus irmãos. Esse é o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, né? Convenceu-se ao espiritismo num salão com 2.000 pessoas. Era uma figura conhecida, pública de todo canto, né? Então ele aderiu publicamente ao espiritismo. Hoje a gente falar que é espírita não tem dificuldade nenhuma, né? Imagina naquele tempo. As pessoas aderirem a uma figura pública como ele era. Mas ele fez isso. Aceita a presidência da FEB e tem toda essa sua trajetória de luz, de paz e de amor. Não é isso? Então, em 1950, quando ele desencarnou, no dia 31, doutor Bezerra de Menezes, ele desencarnou, se eu não me engano, foi 31 de março de 1900. Não, 31 de março foi Kardec. Ele desencarnou em 1900. A data agora fugiu.
Então, mas em 1950, ele já no plano espiritual, há 50 anos no plano espiritual, ocorreu no plano espiritual uma reunião para homenagear os 50 anos de sua desencarnação. Então, Chico Xavier, um dos convidados, relata que Bezerra achava-se naquele ambiente de luz, vivendo com grande emoção aqueles momentos em que recordava de 69 anos vividos na Terra como médico do pobre, o irmão dos sofredores. Ele nasceu em 1831 e desencarnou em 1900. Então ele viveu 69 anos aqui na Terra, encarnado como Adolfo Bezerra de Menezes. De repente, nessa assembleia do mundo espiritual, uma surpresa que compunha para que os que estavam presentes, que compunham a grande assembleia, de mais alto, uma estrela luminescente da presença. Era Celina, a enviada de Maria, que chega e lê a sua mensagem promovendo Bezerra a uma tarefa maior em uma esfera mais alta. Celina, emissária de Maria, vem nessa assembleia chamada do Bezerra para que deixe a terra e vai semer em outras paragens espirituais. Ele chora comovodíssimo e ajoelha-se agradecendo entre lágrimas a graça recebida, suplicando-lhe por intermédio de seu enviado sobrinho para ficar no seu humilde posto de trabalho junto à terra, a fim de continuar atendendo seus irmãos terrestres, com tantas provas que lhe dão estima. Enquanto houver uma lágrima, uma mãe, alguém a consolar, eu fico com meus irmãos aqui na terra, pedindo do Bezerra a Celina. O espírito luminoso de Celina sobe as esferas elevadas, de onde veio e se dirige à Mãe Celestial, submetendo a sua apreciação o pedido de seu servo agradecido. Daí a instantes volta e traz a resposta de Maria, Mãe de Jesus. Sim, que Bezerra fique no seu posto de trabalho o tempo que quiser e sempre sob as suas bênçãos. E é por isso que nós contamos com esse apóstolo, contamos com esse médico dos pobres, contamos com esse Kardec brasileiro, que foi médico, foi político, teve a sua religiosidade em todos os aspectos de sua vida, foi um verdadeiro cristão, desde os tempos do século III, como Quinto Varro, como Quinto Celso, desde os tempos dos Cristo, seja como Essênio, seja como Matias, seja como irmão Parmênio, seja como o doutor Bezerra de Menezes. É essa alma que homenageamos e que agradecemos, essa alma que nos chamam de meus filhos, essa alma que renunciou a tanto para estar conosco, essa alma que é um exemplo de abnegação, essa alma que era humilde, servidor humilde e paternal de sempre. Bezerra, gratidão a esse nosso irmão, e que nos relata que a sua maior alegria foi ser despertado na pátria espiritual por Celina após o seu desencarne, e perceber um barulho do lado de fora, e ele pergunta a Celina: o que é esse barulho? E ela diz: venha, Bezerra, para a janela, e leva ele para a janela, e ele vê uma multidão de espíritos desencarnados. Aí ele pergunta: quem são? São as almas que você socorreu. Foi as almas que você ajudou, sem saber. Essa é uma das maiores alegrias que ele tem. Então, que a gente possa seguir o exemplo desses missionários, que a gente sirva, que a gente faça o bem, sempre sem se importar a quem, porque é isso que é advogado nosso em toda parte. O bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte. E foi assim que o Dr. Adolfo morreu pobre, com um derrame que lhe tirou os movimentos, deitado numa cama humilde na sua residência. Uma multidão de pessoas iam visitá-lo. A família estava sem expensas, sem dinheiro para sobreviver. Todo mundo que entrava depositava dinheiro dentro do travesseiro para ajudar a família. Então, essa alma, meus irmãos, que a gente está aqui homenageando pelos seus 194 anos, amando o nosso Brasil. Então, que Jesus, a Mãe de Jesus, permaneça abençoado e que Ele nos ilumine e nos ampare sempre. 11 de abril de 1900, isso. E 29 de agosto
de 1831 ele nascia, e no dia 18 de agosto de 1886 ele fazia a sua adesão pública ao Espiritismo. Por isso que a gente lembra de homenageado no mês de agosto e no mês de abril. Bom, se deixar sem ficar até 8 horas da noite, né? Ele fala dizer de meditação. É realmente uma